Depois de muito tempo sumido, né, eu volto aqui então para vocês, trazendo então comentários sobre um livro muito bom que eu li recentemente, tá? Já tinha recebido esse livro há um tempinho atrás, mas só agora eu estava me preparando para ler ele, porque ele é muito grande, ele é um livro muito extenso e eu estava me preparando para pegar um livro tão grande, entendeu? E esse daqui, gente, na verdade ele é uma adaptação do Drácula, do Bram Stoker, né? Chamado Poderes das Trevas, né? A enigmática versão estendida de Drácula. E por que enigmática? A luz está meio estourada, mas releve. Enigmática, gente, porque tem muitas polêmicas, assim, muitos mistérios que envolvem essa adaptação. Começar, a pessoa que fez essa adaptação, ela é oculta, ninguém sabe hoje em dia, até hoje, quem é. Ela se apresentava só por A-E, então até aí pode ser muitas pessoas ou ninguém. Então não se sabe quem que fez essa adaptação, mas sabe que ela existe e que ela foi, digamos assim, tudo dá a entender que ela foi aprovada pelo autor, pelo Bram Stoker, porque não tem processo da época, não tem nada que dê a entender que ele foi contra. Então mais ou menos em 1899, um pouquinho depois que o Drácula já tinha sido lançado, esse romance gigantesco, né? Essa adaptação foi então sendo publicada num folhetim, né, num jornal, até que hoje finalmente temos então uma edição que compila toda essa história, todo esse romance num único livro. Então ele ficou muito grande, gente. Esse livro ele tem praticamente o dobro do texto original do Drácula. Então assim, é uma história muito grande, tanto que até essa edição aqui da Clepsydra ela é dividida em colunas, porque senão ia ficar um livro muito enorme. Se você quer saber mais sobre o contexto dessa obra, como ela foi feita, né, sobre curiosidades, eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo alguns vídeos da editora Clepsydra, alguns vídeos de lives que eles fizeram falando mais sobre isso, né? O que eu vou falar aqui com vocês é mais sobre a minha experiência de como foi ler essa história, falar de algumas diferenças e tal. Assim, gente, praticamente é um outro livro. É uma outra coisa, é um outro rolê. Alguns nomes dos personagens foram alterados, tá? Por exemplo, aqui você não tem o Jonathan Harker, você tem o Tom Harker. Não é Mina Harker, mas no caso seria Vilma Harker, né? Ou Vilma Murray, antes dela se casar, né? Tirando uma diferença aqui e outra ali, gente, basicamente você tem uma história nova, totalmente nova. Diria que esse livro ele é dividido em mais ou menos 4 partes, tá? Você tem a primeira parte, que é o Tom Harker indo, né, até o castelo do Drácula para fazer um acordo. A gente sabe que tem esse conde Draculitz, que aqui não é Drácula, mas sim Draculitz, né, mas o significado é o mesmo. Ele quer então comprar uma casa em Londres, né, então ele está interessado em adquirir uma propriedade grande. Então ele entra em contato direto com esses advogados que vão fazer a compra dessa casa. E aí é enviado então um representante, que seria o Tom Harker, para o castelo do Draculitz para ele assinar as papeladas, resolver tudo lá. Até então a história segue a mesma do Drácula, né, original. Então essa primeira parte, ela é gigantesca, gente. Assim, se você tem um pouco só na história original, aqui você tem praticamente um segundo romance só com o Tom, né, nesse castelo. Né, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Você vai ter uma segunda parte então, que é a história da Vilma com a Lucy, né, Lucy Wester. Então você vai ter toda aquela história que a gente já conhece, da Lucy se transformando em vampira. E aí você tem então a terceira parte, que pra mim foi uma das mais legais de ser lidas, que é o reencontro da Vilma com o Tom, e aí as coisas todas se encaixando, mais novos mistérios acontecendo, eles entendendo, né, com o que eles estão lidando. E aí você tem a quarta parte, que seria a conclusão, que seria o Van Helsing reunindo ali a trupe, né, digamos assim, para ir matar esse vampiro, matar o Drácula, né, gente? É basicamente isso. Só que o que acontece? Essas partes que eu falei, elas são muito extensas, elas são muito grandes, então é praticamente um livro, um romance para cada parte dessa. Só que assim, o que eu achei lendo essa história? Toda aquela impressão que eu tinha, lendo o primeiro livro, que era um livro arrastado, que era um livro que o Drácula era muito dramático, sabe? Que tinha aquela coisa muito carregada e que eu achava muito prolixo e desnecessário. Nessa história, apesar de ser muito maior, eu cortei totalmente isso, porque eu estava muito mais imergido na trama, sabe? Eu estava muito mais... Por exemplo, os personagens aqui nessa adaptação, eu acho que eles são mais cativantes
eles têm mais tempo de ser explorados, né? Principalmente a personagem da Vilma, né? Da Vilma Harker, ou Vilma Murray. Ela tem um papel muito ativo na história. Tanto que algumas frases, ele solta aqui, né? Algumas frases até um tanto feministas para a época, o que dá, assim, o que se especula que essa pessoa que fez a adaptação poderia muito bem ser uma mulher. Tem até uma certa cena que o Van Helsing está conversando ali com o médico da Lucy, tá todo mundo falando sobre o que estava acontecendo, né, o que aconteceu com o Tom, né, o Tom Harker. E aí eles meio que começam a excluir a Vilma da conversa, porque estão só os homens ali, né. E aí ela reclama sobre isso, ela fala, eu sei muito mais do que vocês todos, então eu tenho todo o direito de estar presente nessa conversa. E a partir daí, a Vilma, ela tem um papel muito ativo nas reuniões desses senhores, desses cavalheiros, para discutir como que eles vão fazer para encontrar esse vampiro, para matar esse vampiro, sobre o que estava acontecendo com o marido dela, que quando ele é encontrado são muitos mistérios, assim, sabe? Então ela tem um papel muito ativo e eu achei isso muito, muito legal. Isso deu um peso, assim, para a personagem muito grande e você consegue gostar mais da Vilma. Porque a Vilma da versão original, que no caso é a Mina, né? Eu acho a Mina muito deixada de lado, ela é muito assim, muito dramática, uma personagem muito caricata, coisa que já na história aqui ela é praticamente, ela é a que vai atrás, sabe? Gente, tem uma cena que a Vilma, ela vai até o castelo do Conde Draculitz pra procurar o marido dela, então tipo assim, ela é muito forte, é uma personagem muito forte, sabe? E não só ela, a Lucy também, quando ela começa a ser atormentada pelo vampiro, né? Quando ela começa a enlouquecer, aos poucos ela vai perdendo a sanidade. É muito interessante. Eu falei a primeira parte do livro, é o Tom chegando nesse castelo e a gente tem muitas cenas assim perturbadoras e incríveis de serem lidas e exploradas, né? Então realmente é uma história de terror mesmo. Que a gente vai ter um ambiente muito mais realista do que no filme ou na história original, né? Que é aquela coisa totalmente de filme de terror mesmo, sabe? Totalmente isolado, só ele e o Conde Drácula. Aqui a gente vai ter então outras pessoas no castelo, a gente tem uma governanta, se não me engano, a gente tem uma serviçal ali que faz os serviços para o Conde Draculitz, a gente vai ter pessoas que moram ao redor dessa propriedade, desse castelo, como camponeses, pessoas ali da região mesmo, né? O Tom, ele vê corpos pela janela do castelo, ele consegue enxergar corpos de pessoas mortas de formas muito esquisitas, praticamente drenadas. E ele vai presenciar cenas de rituais por parte dessa população ali, que vive ali nas redondezas, né, na Transilvânia, de sepultamento desses corpos, mas com características e peculiaridades muito esquisitas e supersticiosas. Eu não vou falar muito para não estragar muito da história, porque eu acho que é legal você descobrir isso sozinho. Mas ele vendo isso, aí tem uma cena que ele vai explorar o castelo, ele começa a descer numa masmorra, e aí lá embaixo ele presencia um puta de um ritual satânico praticamente, envolvendo o Conde Draculitz e mais pessoas que ele não sabe se é pessoas, porque elas têm um rosto muito esquisito, meio simiesco, meio animalesco. Então assim, é muito apavorante essa cena desse ritual, é apavorante. E essa coisa do Tom descobrir que ele está sendo praticamente um prisioneiro, que ele é um prisioneiro nesse castelo, demora um pouco, tá? Então não é uma coisa que ele percebe, caramba, me meti numa furada. Ele vai tendo esses vislumbres de coisas acontecendo aqui, ali, o conde falando para ele fechar a janela durante a noite, para não deixar a janela aberta, porque o ar daquela região é um ar muito tóxico para uma pessoa tão pura quanto ele. Então ele inventa uma história assim, ele vai juntando os pontos até que ele começa a ver e presenciar coisas que não tem mais como ele ignorar, até que chega o ponto que ele percebe que ele virou um prisioneiro e que ele precisa fugir daquele lugar. Aí, gente, a segunda parte da história, a gente já vê a Vilma, né? A gente vai conhecer muito mais sobre a Vilma, sobre a Lucy Western, a gente vai conhecer o médico da Lucy, o Dr. Seward, que é um personagem incrível. O Dr. Seward, assim, eu me apaixonei por ele, gente. A forma como ele vai se apaixonando aos poucos pela Lucy é muito legal, porque ele começa a cuidar dela, e aí chega uma hora que ele se importa mais com ela do que o próprio marido dela,
né? Eu não lembro se vocês lembram direito da história do Drácula. Claro, gente, eu tô fazendo essa resenha contando que você já tenha mais ou menos uma noção de como é a história original, tá? Então aquele médico que cuida da Lucy, ele é muito mais presente nessa história. Ele vai topar, por exemplo, com uma das vampiras, que seriam as noivas do Drácula. E essas vampiras, elas têm poderes diferentes, né? E elas aparecem em períodos diferentes da história. E aí então a terceira parte vai ser a parte que pra mim foi a melhor, porque é a parte que a Vilma, ela vai atrás do Tom, porque ele tá desaparecido, ele fica muitos e muitos dias sumido, sem dar notícias, sem escrever cartas, porque ele realmente estava preso naquele castelo, até que ela consegue ir atrás dele. E aí a cena que ela entra no castelo do Conde Draculitz, procurando o Tom, é assustadora também, é muito sinistra, acontece um negócio ali. Gente, a forma como esses dois se reencontram é assim, digno dos melhores romances de histórias de amor que eu já vi. Eu fiquei arrepiado quando eu li essa cena e meus olhos se encheram de lágrimas, assim, de verdade, eu quase chorei nessa cena de tão linda que é feita, a forma como eles se reencontram depois de tanto tempo, né? Até que ela já tinha perdido as esperanças de encontrar ele, ela já achava que ele estava morto. E a forma como eles se encontram é de arrepiar, é a cena mais linda da história. E aí então você vai ter essa quarta parte, que é eles voltando para Londres. O embate final da história, ele não acontece lá no castelo. Aqui vai acontecer em Londres mesmo, nessa casa que ele acabou comprando. E aí esse final, junto com uma boa parte da terceira parte, né? Muito essa coisa detetivesca, de reunir as pistas. O nome vampiro, ele só vai aparecer na história mesmo ali mais da metade da história. Ele vai aparecer, acho que lá pra terceira parte mesmo, que eles vão reunir os pontos e então, por fim, chegar à conclusão de que eles estão lidando com uma criatura das sombras, né? Com uma criatura das trevas mesmo, que eles estão lidando com poderes das trevas. Tendo eles essa conclusão, aí eles vão atrás de quem pode ajudar, do que eles podem fazer, como eles podem acabar com esse mal. E aí é uma história que acaba muito mais frenética, né? A quarta parte ela é muito mais resumida, muito mais enxugada e... Só que até então a gente já explorou tanto da história que eu acho que não precisaria de um final tão épico assim. Pra mim foi um final super que casou. Ele conseguiu amarrar todos os pontos da história, ele conseguiu dar um desfecho para os personagens, muitos deles novos, tá? Muito assim, satisfatório, eu gostei muito de como acabou o livro. E aí quando eu terminei, que eu fechei a história, eu fiquei, caramba, que obra, que obra, que obra. Pra mim, esse aqui é o verdadeiro Drácula, gente. O Draculitz aqui, no caso, ele tem ambições não só de sobreviver ou de encontrar a amada dele perdida, né, como em outras histórias por aí. Mas ele tem sim objetivos políticos muito específicos. Então aqui você tem muito é como se fosse uma releitura desses grandes nazistas mesmo. O objetivo dele é mais ou menos algo parecido, sabe? O livro tem muita coisa sobre xenofobia, sobre preconceitos, pautas que a gente vê hoje em dia acontecendo e que eram abordados aqui numa história de 1899, século XIX. Então é muito, muito legal, porque você não tem só aquela história do vampiro, né, e de toda aquela mitologia que é muito boa, mas você tem também essa profundidade mais política, de uma coisa que você consegue associar com coisas da sua realidade, né, de coisas assim que a gente vê acontecendo hoje em dia. O livro ele fala muito sobre darwinismo social, né, que é aquela coisa da sobrevivência do mais forte. Você tem uma espécie mais evoluída, querendo ou não, ela vai ela vai subordinar aquela espécie que é menos evoluída. Então o livro traz muito essa história e aí faz você pensar em qual é o seu papel, né? O que você acredita, em que lado você ficaria dessa moeda, né? Mas assim, gente, personagens espetaculares. Ele é um livro muito movido a personagens e não só pela trama, né? Mas eu acho que muito de personagem aqui, ele pega um personagem, ele esmiuça a vida, esmiuça a mente daquele personagem até umas horas, até você tá completamente familiarizado, como se aquele personagem fosse uma parte de você, fosse alguém da sua família, né? O que eu realmente considero. E aí então você fica com medo do que pode acontecer com esse personagem, porque você já está tão apegado a ele, você já conhece ele tão intimamente, né, os medos, as inseguranças, as ambições, né, então você se importa muito com os personagens. E eu posso dizer para vocês que os meus favoritos realmente foram a Vilma
Vilma Murray e o Dr. Seward. Eu acho que eles são os personagens assim mais queridos, que eu torci muito por eles. Eu tinha ânsia de pegar no livro para ver o que ia acontecer com aqueles personagens, né? Então assim, apesar de ser uma história grande e uma história arrastada, para alguns eu acho que vai soar uma leitura meio arrastada porque ele é muito detalhista. Mas pra mim ficou mais frenético, pra mim ficou mais assim, fluido, porque eu me importava tanto com aquelas personagens que eu queria saber muito o que ia acontecer com elas e eu lia muito rápido. Eu já cheguei a perder até o horário de almoço, assim, lendo a história, de tanto que o livro me prendeu. Então quando isso acontece eu considero assim uma história muito boa mesmo, gente. Então recomendo demais, tá? Eu vou deixar os links pra você adquirir essa obra-prima encantadora e assustadora, medonha, aí no box de descrição, tá? O livro, ele é de capa dura, ele descolou, gente, porque assim, eu fiquei manuseando muito esse livro, eu saía com ele pra rua todo dia, e era na hora do almoço, e era no ônibus, e era em qualquer lugar que eu fosse, eu tava com esse livro na mão, e ele acabou descolando, então ele tá parecendo realmente um livro bem velho. Eu acho que se a proposta da Clepsydra era essa, a minha edição realmente ficou parecendo um tomo de livro antigo e velho, caindo aos pedaços, porque ele descolou da capa e tá aquela coisa. Mas assim, gente, essa é uma história que com certeza eu vou ler de novo, porque eu quero muito ler assim com mais calma, sabe? Ler mais devagar e aproveitar muito mais da leitura, porque eu li ele muito rápido. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas impressões, tá? Não considero essa uma resenha com spoilers, apesar de eu ter revelado algumas coisas aqui. Eu não falei nem 5% de tudo que o livro tem. Toda a estrutura psicológica, mental, supersticiosa, psicológica, política que o livro tem. Então assim, ele é um livro que tem muita história mesmo. Então nada do que eu falei aqui vai estragar alguma coisa na sua experiência, pode ter certeza. Vale muito a pena, gente. Eu fiquei apaixonado por esse livro. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou vir aqui trazer vídeo pra vocês, tá? Provavelmente vai demorar um pouquinho mais também. Mas eu acho que será algo com a Anne Rice, tá? Provavelmente vai ser algum livro da Anne Rice. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou. Comente, curta o vídeo e compartilhe. É isso, gente. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Ou não.